Os vastos localizados em uma região abaixo dos montes de Whiteman, esse lugar havia tradicionalmente muitas cidades agrícolas. Os vastos confins centrais da Rússia, em uma região abaixo dos montes de Whiteman, havia tradicionalmente muitas cidades agrícolas. Os soviéticos ocuparam a região durante a Segunda Guerra Mundial, destruindo várias cidades e vilas. Em 1955, a Guerra Mundial começou. A região demorou a se criar. Foi lançada pelos americanos em 1941, nivelando 13 quilômetros quadrados da cidade e matando até 180 mil pessoas. Centenas de milhares morreram lá. E os ataques foram coordenados pelos dias e meses que se seguiram, reivindicaram cerca de 100 devastadora que havia Qualquer um que recusasse essa oferta era enviado diretamente para os gulags, pois havia sido exposto a informações confidenciais de segurança. Então, não era como se eles tivessem muita escolha. Os portões da cidade pararam. Os vastos e todos os planos ao redor dela tiveram que ser mantidos em segredo. Qualquer um que recusasse essa oferta era enviado diretamente para os gulags, pois havia sido exposto a informações confidenciais de segurança. Então, não era como se eles tivessem muita escolha. Os portões da cidade eram vigiados diuturnamente, cercados por cercas e muros cobertos com arame farpado. E não estava marcada em nenhum mapa da União Soviética. A menos que os cidadãos tivessem permissão especial do governo, ninguém tinha permissão para entrar ou sair da cidade por enquanto. Isso porque, assim que Mayak e sua cidade foram concluídas, ela começou a produzir plutônio para armas, algo que eles realmente não queriam que o resto do mundo soubesse. Em 1949, os soviéticos colocaram as mãos em sua primeira bomba de plutônio, chamada Primeira Relâmpago. O sucesso os estimulou a
utilizaram sistemas de resfriamento de água de ciclo aberto para evitar o superaquecimento dos reatores. Aqui, a água foi bombeada do lago Kyzyl-Tash e do rio Tesha nas proximidades, e no próximo núcleo do reator. Então, sem ser processada ou descontaminada, a água era bombeada de volta para essas mesmas fontes de água. Isso significa que milhões de galões de água irradiada estavam sendo despejados na água em que os habitantes da cidade bebiam. As aldeias ao longo do Tesha também dependiam do rio como sua principal fonte de água, o que significa que mais de 28 mil pessoas dependiam inconscientemente de fontes de água letalmente contaminadas. Uma área perigosamente radioativa, mas esse foi apenas o começo dos problemas de Maia. Em sua tentativa de iniciar a produção de plutônio o mais rápido possível, eles não consideraram os extensos requisitos necessários para armazenar todos os resíduos radioativos. Nos primeiros 3 anos da operação, isso era basicamente inexistente, e os trabalhadores simplesmente diluíam os resíduos de alto nível e os despejavam no rio Tesha. Em 1951, depois que ficou claro que isso estava eu vi no dia que vai pagar um dinheiro aí, os dois desempregados decidiram que era mais seguro despejar todo o lixo em um corpo de água estagnado, o lago Karachay. Então, no ano de 1953, apenas 5 anos após a abertura de Maia, que eles começaram a armazenar resíduos de alto em tanques de aço inoxidável. Ao todo, esses 20 tanques poderiam conter até 7.273.744 litros, mais de 2 piscinas olímpicas cheias de lixo radioativo. Tudo foi enterrado no subsolo, cercado por uma caixa de concreto de 1,5 metros de espessura e mantidos refrigerados, usando um sistema externo de resfriamento à água. Todos esses elementos foram projetados para evitar o superaquecimento dos resíduos ativos. Ou pelo menos, essa é a intenção. Com o tempo, os instrumentos de monitoramento dos tanques mas não puderam ser consertados, pois o nível de radiação era muito alto. E atualmente os resíduos restantes atingiram uma ebulição de 350 graus. No 29 de setembro de 1957, às 16h20, aconteceu o desastre. Uma explosão com a força de 100 toneladas de TNT sacudiu o complexo de Maia. A tampa de concreto de 1,5 metro que cobria os tanques foi lançada a mais de 24 metros de distância. 80 toneladas de resíduos radioativos começaram a ser expelidos a uma caixa alavancada. Estima-se que essa explosão inicial tenha liberado pouco menos da metade da radioatividade que foi medida na famosa explosão de Chernobyl, que aconteceria menos de 30 anos depois. Felizmente, 90% dos resíduos eram líquidos, irradiando apenas as instalações próximas, mas os 10% restantes foram atraídos para uma pluma radioativa, que se elevou a mais de 80 metros de altura, e começou a se deslocar para o nordeste. Em 11 horas, as partículas radioativas na pluma foram detectadas em Tyumen, uma cidade a mais de 320 quilômetros de Maia. Em questão de dias, mais de 23 mil quilômetros quadrados de terra, contendo 270 mil pessoas, foram contaminadas com doses letais de radiação. Esse foi o desastre de Kistin. Existem apenas 2 outros incidentes radioativos na história mais graves do que esse, Chernobyl e Fukushima. Conforme o abastecimento de água se tornou cada vez mais contaminado pelo derramamento, o governo começou a entrar em pânico. Eles calcularam que 3 aldeias próximas do local do desastre, Berdianich, Saltikovka e Galikaeva, iriam receber uma enorme dose cumulativa de radiação dentro de um mês. Na época, a quantidade de radiação absorvida era medida em unidades chamadas rads. Apenas 5 rads são suficientes para danificar potencialmente e irreversivelmente os cromossomos de uma pessoa. Mas os cidadãos dessas aldeias receberiam doses